E começa agora a Rádio João Batista, chegando diretamente de Campo Grande através das ondas sonoras para todo o Brasil. Em nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre o dever que temos de anunciar o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa, tem Família Alegria? Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é para toda a família. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha. Ative o sininho, compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Por meio das ondas sonoras do rádio, notícias, músicas, informações e muito mais podem chegar onde nem imaginamos. Como as ondas sonoras do rádio, nós também devemos reverberar e levar a mensagem de arrependimento para a salvação dos pecadores. Seja usado por Deus e fale de Jesus. Esse é o objetivo principal da Rádio João Batista: levar a mensagem de Jesus. Roda a vinheta! Família Alegria! Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Está chegando o momento musical da nossa programação. Aqui só toca música boa, música de louvor a Deus. Mas antes disso, nós vamos orar e falar com o Senhor. Coloque a sua mão no seu coração, feche seus olhos. Grande Deus, Tu és santo e maravilhoso. Teu nome é sobre todo nome. E enquanto vivermos, queremos que o Teu nome seja anunciado através das nossas vidas, através do nosso respirar, através da nossa voz. Em nome de Jesus, faz de nós instrumentos em Tuas mãos. Não somos merecedores de levar esta mensagem, mas o Senhor, por graça, misericórdia e amor, nos escolheu, nos capacitou, nos instruiu e agora podemos ser mensageiros desta notícia. Jesus é o Salvador. Te agradecemos porque podemos falar de Jesus. Te agradecemos porque esta mensagem pode chegar onde nem imaginamos. Em nome de Jesus, usa da mensagem da salvação da forma que o Senhor quiser. Nós te louvamos e te bendizemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Agora fique com um momento de músicas e louvor ao nosso Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a
nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olá, pessoal, eu sou o pastor Adoniran. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Essa é a letra da música do Salmo 126, que os judeus cantavam quando Deus os libertou da Babilônia. Depois de muita tristeza, puderam retornar a Jerusalém para reconstruir o templo, suas casas e os muros da cidade. Eles construíram o segundo templo. Deus restaurou o povo e a cidade de Jerusalém. Porém, em seguida veio um período de silêncio profético. Ele durou cerca de 400 anos.
desprezaram os profetas do Senhor e foram levados ao cativeiro na Babilônia. Mas Deus restaurou aquela nação porque havia prometido que da descendência de Abraão viria o Messias Salvador. O tempo passou e Deus então, no Novo Testamento, levantou um novo profeta. Ele era João Batista. Veio para preparar o caminho do Senhor, como havia dito o profeta Isaías há muitos anos atrás. João foi um profeta que pregava o arrependimento, mas ele também foi desprezado e decapitado. Cortaram a sua cabeça. Na palavra nos diz: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Jesus também nos disse: eu digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas capítulo 7, verso 28. Agora eu quero cantar um hino para vocês. É assim: um pendão real vos entregou o rei, a vós soldados seus. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. É isso aí, pessoal. Um beijo para vocês. Segurem aí. E tchau, tchau. Fui. Nosso estudo da palavra de hoje se chama Rádio João Batista. Assim como João Batista foi usado por Deus para falar do Messias, Jesus Cristo, nós também devemos falar e anunciar a todos que Jesus é o Messias de Deus, o ungido do Senhor, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O texto base de nosso estudo de hoje se encontra no livro de Isaías, capítulo 40, versos 3 a 5. Assim nos diz a palavra do Senhor. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Certo dia, o senhor Carlos disse ao seu pai: com tantos aparelhos modernos, o senhor mesmo assim continua ouvindo seu rádio antigo. Agora que o senhor se aposentou, só sabe fazer duas coisas: ou está falando de Jesus, ou está ouvindo seu rádio antigo. Seu pai respondeu: eu me acostumei, tenho boas lembranças desse rádio. Estou ouvindo uma pregação do pastor Adoniran. Ele está falando sobre João Batista. Na época de João, não havia rádio, mas ele se tornou como um rádio, anunciando a palavra do Senhor no deserto e por toda parte.
A história de João Batista é assim: Zacarias e Isabel haviam pedido a Deus um filho, e isso por muitos anos. Isabel, além de ser estéril, já estava avançada em idade. O sonho de terem um filho já havia sido esquecido pelas impossibilidades humanas. Certo dia, quando Zacarias estava realizando o serviço sacerdotal no templo, o anjo Gabriel apareceu para ele. Uma aparição angelical não é coisa comum. Zacarias então teve medo. A primeira palavra do anjo ao sacerdote Zacarias foi: Não tenha medo. Depois o comunicou a mensagem divina dizendo: A tua oração foi ouvida. Com isso, aprendemos que as orações do passado são ouvidas por Deus e atendidas por Ele na hora certa. Mas que oração de Zacarias foi atendida? O anjo continuou: Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho. Quando era absolutamente impossível de Isabel conceber e dar à luz, Deus realizou o milagre para que a glória fosse somente dele. Aprendemos que, aos olhos humanos, Deus chegou tarde demais na casa de Isabel e Zacarias. Devemos lembrar que o relógio de Deus não atrasa. Ele faz tudo perfeito, na hora certa, no tempo certo, para o louvor da sua glória. Você não precisa ter medo, você deve ter fé. O impossível dos homens é possível para Deus. O nascimento de João Batista, o profeta que veio antes do Messias Jesus, foi um milagre de Deus que nos ajuda a enfrentar o medo da espera. Por isso, não desespere, espere em Deus, não deixe de orar. No tempo oportuno, na hora certa, Deus irá responder à sua oração. O mesmo Deus que fez com que Isabel concebesse e desse à luz em sua velhice, também fez com que Maria concebesse do Espírito Santo, mesmo sendo virgem. Quando Maria foi visitar Isabel, ouvindo esta a voz da saudação, a criança estremeceu de alegria no ventre de Isabel. Desde o dia em que Zacarias teve a visão do anjo, ficou sem voz. E quando foram para circuncidar o menino, ele pediu uma tabuinha e escreveu o nome do menino nela. João é o seu nome. Todos se admiraram e imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falou e cantou louvando a Deus. Zacarias então fez um cântico de louvor e gratidão, engrandecendo o nome do Senhor. Os anos foram passando e João foi crescendo. Na palavra nos diz: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por isso o chamavam de João Batista, por causa do batismo de arrependimento.
Quando João Batista viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, Jesus veio da Galiléia ao Rio Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedir, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. João dizia ao rei Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era homem justo e santo. E quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma oportunidade. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser, e eu darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu sua mãe. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com um pedido dizendo: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão. Tendo ouvido isto, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. João Batista foi mais um dos profetas que o Senhor enviou e que Jerusalém desprezou. Ele veio preparar o caminho do Messias Salvador, Jesus Cristo. Porém, o rei, profeta e sacerdote também foi rejeitado pelo seu povo. A multidão gritou: crucifica-o! Ele morreu na cruz do Calvário e derramou seu sangue inocente para perdoar os nossos pecados. Jesus é o nosso Salvador, o grande profeta que entregou a sua vida para nos salvar. Aqueles que são do Senhor e que são os ouvintes da mensagem de salvação precisam ser como João Batista.
temos uma responsabilidade. Precisamos preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Não sabemos quando ele voltará, mas sabemos que devemos anunciá-lo, falando da palavra do Senhor, indo por todo o mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Mesmo que você, como missionário do Senhor, venha sofrer ou até mesmo morrer por Jesus, vale a pena dar a vida para a glória do nome do Senhor. Por fim, Luiz disse: eu vejo na vida do Senhor, meu Pai, um verdadeiro missionário de Jesus. Quando não está falando sobre ele, está aprendendo e conhecendo mais a respeito dele. Seu pai disse: vamos orar, pedindo a Deus para que ele nos use na proclamação do Evangelho. Assim como eles oraram, nós também vamos orar. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, como Isaías, nós podemos dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Te louvamos porque o Senhor é quem purifica os nossos lábios com a brasa viva do altar, com o sangue precioso de Jesus. E hoje, purificados pelo Senhor, capacitados, podemos ir por todo o mundo e anunciar as boas novas. Ó Deus, o Senhor está dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-nos aqui, envia-nos para a glória do teu nome. Te louvamos porque somos instrumentos em tuas mãos e porque o Senhor nos usa. Te agradecemos porque agora podemos falar de Jesus para todos que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui. Usa a nossa vida, a nossa voz e tudo que há em nós, para a glória do teu nome. No nome de Jesus, amém. Oi, pessoal! Hoje nós aprendemos sobre um personagem que anunciou boas novas. Então, nós vamos aprender a fazer esse rádio aqui, tá? Vem comigo! Para o rádio, nós vamos precisar de papéis, né? Um papel maior, tesoura, papéis menores, em círculo também, uma moedinha de 10 centavos, rolinho de papel higiênico, cola, canetas coloridas e canetinhas. Para começar, a gente vai pegar o papel maior e nós vamos encapar o nosso rolinho de papel higiênico, tá? Como eu deixei o papel um pouquinho maior, então eu vou cortar o que sobrou aí. Feito isso, pega a cola, passa um pouquinho lá no rolinho de papel higiênico e encapa aí para formar um cilindro. Segura bem para não soltar. Aproveita e faz uns 2 círculos com outra cor de papel para a gente fazer aí a nossa caixinha de som. Aí você vai riscar para decorar a caixinha de som do seu rádio. Com a moedinha, nós vamos fazer outros 2 círculos menores para fazer os botões do nosso rádio. Eu usei um outro papel para a gente fazer a alça. Então, eu cortei, dobrei e separei. Colei a minha caixinha de som de um lado e de outro. E com um pedaço de papel sulfite, eu medi entre as 2 caixinhas de som ali o tamanho, para eu poder fazer a outra parte do rádio, que é onde a gente vai sintonizar, onde nós vamos
de escutar a nossa música. Aí escrevi AM, FM e colei lá no meu rádio. Os dois círculos menores, eu fiz um do volume e o outro de sintonização e também colei lá entre as duas caixinhas do meu rádio, caixinhas de som do meu rádio. E aquele pedacinho marrom lá atrás que eu cortei e dobrei as duas abinhas, agora eu vou medir ali e vou colar para fazer a alça para segurar o meu rádio. E assim ficou, ó, o meu rádio de Boas Novas. E aí, gostaram? Viu como é fácil? Usando pedacinhos de papel, rolo de papel higiênico, coisas recicladas, a gente fez um rádio. E o rádio também anuncia coisas boas, não é mesmo? Então, até a próxima. Tchau! Momento Missionário. IEM. Você conhece essa palavra? Igreja, Evangelho, Mundo. Deus chamou toda a igreja para proclamar o Evangelho a todo mundo. No Brasil, há mais de 6 segmentos reconhecidamente menos evangelizados. Alguns deles são os indígenas, sendo 117 etnias com forte concentração no norte e no nordeste, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Ribeirinhos. Na bacia amazônica, há 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10 mil dessas comunidades. Ciganos. Sobretudo da etnia Calon. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil, e apenas 1000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Sertanejo. Louvamos a Deus por tudo o que tem ocorrido no sertão nos últimos 10 anos. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Há, porém, ainda 6 mil assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Quilombolas. Há possivelmente 5 mil comunidades quilombolas no Brasil, sendo 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 ainda permanecem sem a presença de uma igreja evangélica. E por fim, os imigrantes. Há mais de 100 países bem representados no Brasil por meio de imigrantes de longo prazo, com uma população de quase 300 mil pessoas. Dentre esses, 27 são países onde não há plena liberdade para o envio de missionários ou pregação do Evangelho, ou seja, dificilmente conseguiríamos enviar missionários para diversos países que estão bem representados entre nós, sobretudo em São Paulo, Brasília, Foz do Iguaçu e Rio de Janeiro. Junte-se a nós nessa grande tarefa de evangelizar o mundo para Cristo. E termina agora mais uma programação da Rádio João Batista. Que Deus abençoe você e sua família. É sempre muito bom estarmos juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Tenham todos uma ótima semana e tchau, tchau! Família, alegria! Tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Eu faço tudo para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus.